o seu ferro está sempre baixo, ferritina baixa, B12, um quadro de anemia, sempre com cansaço, fadiga, falta de ânimo, dificuldade para dormir, vermes e parasitas podem ser a causa desses sintomas. Eu tenho recebido muitos pacientes no meu consultório com queixas recorrentes e exames bioquímicos já de ferro baixo, ferritina, B12. E esses pacientes muitas vezes já estão fazendo suplementações há um tempo. E quando nós paramos para analisar o que está por trás dessa descompensação, e eu que já trabalho muito com o processo de limpeza do intestino, de desparasitação natural, eu vejo que essa base precisa ser feita para de fato tratarmos essas disfunções. Não é só a suplementação. Então, vermes e parasitas, embora nós pensamos que é um assunto muito antigo, que hoje nós não temos mais, isso não é verdade. Nós somos hospedeiros naturais de vermes, parasitas, bactérias, fungos, né? Nós temos os vírus, mas também temos os vermes longos, como Ascaris lumbricoide, temos os protozoários como ameba, toxoplasma. E esses parasitas, quando eles estão em desequilíbrio, eles causam a doença. Porque os vermes, principalmente os vermes mais longos, eles são sugadores. Eles necessitam das mesmas coisas do que nós para sobreviver. Então a principal fonte de energia de um verme é a glicose, que é o açúcar. 60% da sua fonte de energia vem da glicose. Então aqueles pacientes que têm muitas queixas de hipoglicemia, né, que fica sempre com essas alterações na glicemia, tem relação com verminoses também. Mas esses vermes, eles gostam de sangue, de ferro, de B12, de minerais, vitaminas. Eles precisam disso também para sobreviver. Então, quando nós temos um desequilíbrio, quando nós temos um organismo mais intoxicado, com as nossas funções de defesa já falhando no seu dever, nós temos a proliferação desses parasitas, desses vermes. E se nós não lidarmos com isso, nós não vamos resolver o problema da ferritina sempre baixa, do ferro sempre baixo, porque constantemente essa pessoa, às vezes suplementando, ela está alimentando esse verme, porque o verme, eles são sugadores, muitos deles têm ventosas, grudam na mucosa do nosso intestino e eles gostam de ficar na porção do intestino onde tem nutrientes. Eles não gostam de ficar tanto na porção onde tem fezes. Por isso que é tão difícil de identificarmos parasitas nas fezes. Hoje muitas pessoas fazem o exame de fezes e não tem parasitas. Logo, pensamos, não tem verme. Mas já teve um estudo feito na USP mostrando que nós precisamos de 36 amostras de fezes para conseguirmos identificar ali ovos, larvas desses parasitas. Não é a realidade dos nossos exames e nós precisamos de uma cultura um pouco mais longa, de 10 dias pelo menos. Por isso que não temos, porque esses parasitas, eles gostam de ficar mais no intestino delgado, que é onde tem de fato muito nutriente, né? O sangue, ele gosta de se nutrir. E para esse parasita aparecer nas fezes é um longo caminho. E quando nós fazemos a análise, a gente pega a porção já final, aquelas fezes que estão ali na porção final do intestino grosso. Então quando a gente entende que as doenças que nós temos hoje, as disfunções que nós temos hoje, tem como consequência vermes e parasitas, e conseguimos trabalhar, nós vemos de fato uma melhora clínica. Então a desparasitação natural, ela é essencial para tratar essas causas, é o olhar para a causa. Mas eu sempre falo, quem não sabe o que procura, não sabe o que encontra. Então se o profissional não está com esse olhar para vermes e parasitas, para o paciente que
sempre tem essa queixa e está com suplementação e não tem essa resposta adequada, ele não vai prosseguir com esse paciente para um tratamento de desparasitação natural. E é isso que eu tenho percebido na minha prática clínica, que fazer os processos de desparasitação natural para melhorar esses quadros clínicos tem sido muito efetivo, né? Nós temos aí parasitas como, por exemplo, o Diphlobotrum latum, que é conhecido como tênia dos lagos. É um parasita que ele pode chegar até 15 metros, ele é grande, mas ele é um grande consumidor de vitamina B12, tanto é que ele fica às vezes numa característica mais rosado, que é a cor da vitamina B12, de tão sugador de B12. E o paciente muitas vezes está fazendo a suplementação, né, procura, e essa vitamina B12 não sobe. Então nós vamos entender um pouco mais essa relação do desequilíbrio que temos do nosso organismo com os parasitas, a disfunção orgânica, porque essa é a causa. O problema não é só o verme em si, é a disfunção do nosso corpo e as nossas barreiras de defesa que falham e esses parasitas proliferam. Então, de fato, se você sempre tem essa queixa de ferritina baixa, ferro baixo, sempre muita fadiga, cansaço, uma vitamina B12 que não sobe, se você ainda não fez um processo de desparasitação natural, vale a pena conhecer esse processo e essas etapas para você ver uma mudança nesse quadro clínico e também nos seus exames bioquímicos. Se você quer saber um pouco mais sobre vermes, parasitas, as relações com o nosso organismo, quais são os sintomas e como identificá-los, me siga nas redes sociais que eu trago mais informações do processo de desparasitação natural. Te vejo lá!